Seja muito bem-vindo ao Devocional dos Discípulos, o seu lugar de encontro com Deus através de devocionais diárias. Que esta mensagem encha seu coração com a graça e a verdade do Evangelho. O perdão é uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que podemos enfrentar. Todos nós já fomos feridos por alguém. Algumas dessas feridas cicatrizam rapidamente, mas outras parecem profundas demais para simplesmente deixar para lá. Há dores que levamos por anos, marcas que nos acompanham e nos fazem pensar: como posso perdoar isso? Pedro teve essa mesma dúvida. Um dia, ele chegou a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versículos 21 e 22. Para Pedro, 7 vezes já era algo impressionante, mas Jesus vai muito além. Ele não está dizendo que devemos contar até 490 e depois disso podemos parar de perdoar. Ele está nos ensinando que o perdão não tem limites, porque a graça de Deus também não tem. E para deixar isso ainda mais claro, Jesus conta uma parábola. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 27. Esse homem devia a um rei uma quantia absurda, impagável. Mas, movido por misericórdia, o rei perdoou toda a dívida. Agora pense bem, isso não é exatamente o que Deus fez por nós? Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ao invés de nos condenar, Ele escolheu perdoar completamente essa dívida através de Jesus. Na cruz, Cristo não apenas morreu por nós, Ele declarou: está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Ou seja, nossa dívida foi quitada para sempre. Mas a parábola não termina aí. Jesus continua. Saindo dali, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. O conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mateus 18, versículos 28 a 30. O servo que havia sido perdoado de uma dívida gigantesca não foi capaz de perdoar uma pequena quantia que lhe deviam. Ele exigiu justiça quando ele mesmo havia recebido misericórdia. Quando o rei soube disso, ficou indignado e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo,
como eu tive com você? Mateus capítulo 18, versículos 32 a 33. Aqui está a grande lição. Quem foi perdoado deve perdoar. É claro que perdoar não é fácil. Há feridas que ainda doem, lembranças que voltam, situações que não parecem justas. Mas o perdão não é dizer que o erro não teve importância. O perdão é escolher não viver preso ao que aconteceu. Paulo também nos lembra disso em Efésios 4, versículos 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a chave. Perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Se hoje há alguém que você ainda não perdoou, leve isso diante de Deus. Não espere sentir vontade de perdoar. O perdão é uma decisão antes de ser um sentimento. Peça ao Senhor que te ajude a liberar essa dívida, como Ele fez com a sua. Porque perdoar não significa libertar o outro, significa libertar a si mesmo. Se essa devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal Devocional dos Discípulos para receber todos os dias uma nova palavra para fortalecer sua fé. Deus te abençoe e até amanhã.